Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Pois bem, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso itinerário da filosofia pré-socrática e hoje nós iremos abordar sobre o filósofo da natureza Empédocles de Agrigento. Eu não sei se alguém é do tempo da TV Globinho ou se chegou a conhecer esse desenho. Era um desenho bem famoso, que era o Avatar: água, terra, fogo, ar. Avatar, a lenda de Aang. Era um desenho bem famoso que ele chegou a passar na TV Globinho. Esse desenho ele é baseado em cima da teoria dos 4 elementos, e o fundador da teoria dos 4 elementos é justamente o filósofo da natureza que nós iremos abordar hoje, o Empédocles de Agrigento. Para começar, ele era um filósofo que ele era tido como um daqueles bem-nascidos, ou seja, ele nasceu numa família rica e influente. Então ele tinha riquezas e também tinha influência política, porque ele era tido como um bem-nascido na época em que ele viveu. Ou seja, nos termos atuais, ele nasceu em berço de ouro. O Empédocles ele também é um filósofo pré-socrático, mas ele é um filósofo que ele está situado um pouco à frente dos demais. Então ele já tinha estudado sobre os filósofos anteriores a eles. E é assim que vai funcionando. Um vai estudando o outro, vai se aprofundando e vai desenvolvendo o seu conhecimento. Então o que é que o Empédocles vai fazer? Ele vai no meio dos filósofos que estudam a natureza, porque ele ainda está nesse ramo de pensamento, né, de procurar a axé de todas as coisas. Enquanto todos os outros filósofos deram um elemento único, o Empédocles, que já era influente e bem estudado, já tinha estudado sobre os outros filósofos, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma mesclagem de alguns elementos que outros filósofos já haviam colocado, ou seja, ele vai que meio resumir, fazer uma síntese entre alguns dos filósofos anteriores a ele. Olha só o que é que o Empédocles ele vai dizer. As 4 raízes de todas as coisas são o fogo, o ar, a água e a terra. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quem foi que falou que a origem de todas as coisas era justamente o fogo? Foi Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático anterior a Empédocles, que ele vai colocar o fogo como metáfora para o devir, a mudança. E quem foi que destacou o ar como extremamente importante para a nossa sobrevivência? Foi exatamente Anaxímenes de Mileto que colocou o seu elemento primordial, o ar. Então nós já temos o fogo de Heráclito e o ar de Anaxímenes. Quem foi que destacou a água como elemento primordial de todas as coisas, como sendo extremamente importante para a nossa sobrevivência? Foi o filósofo pré-socrático, o então primeiro filósofo, Tales de Mileto. E o filósofo que destacou como sendo a terra o elemento primordial para o nosso universo, o que deu origem a todas as coisas, quem colocou a terra como o arquê de todas as coisas, foi o Xenófanes de Colophon.
Com isso, nós temos o fogo, o ar, a água e a terra. A teoria dos 4 elementos de Empédocles. Então, o Empédocles fez essa mesclagem, fez o resumo de alguns filósofos para desenvolver a sua teoria dos 4 elementos. E havia 2 forças, o amor e o ódio. O amor juntava as partículas, enquanto o ódio separava. Então havia essas 2 forças, o amor e o ódio, brigando constantemente. Então as partículas começaram a se interligar, começaram a se juntar, formando todas as coisas e os seres na natureza. Porém, não estavam se juntando conscientemente. Com isso, começou a surgir criaturas com deformidades, criaturas monstruosas, digamos assim. Começou a surgir os seres que as pessoas tinham medo, como um tronco de pessoa se juntando com a cabeça de boi, de touro, dando nascimento assim ao Minotauro. Ou então estava voando um bico com a cabeça e asa de águia e acabou grudando no corpo de um leão e deu início assim ao chamado grifo. Fora que também podia existir pessoas com 4 braços, com 2 cabeças. Então a natureza fez o seguinte: fez com que essas criaturas defeituosas, monstruosas, elas nascessem com um defeito de fábrica, que era o que? De serem estéreis, ou seja, elas não poderiam reproduzir. Então, com isso, quando foi morrendo um em um após a sua formação, acabou tudo. Só o que ficou foi quem? A raça humana, que era perfeita, que teve o dom da reprodução, assim como os outros animais na natureza, que as suas partículas se ligaram perfeitamente, que eles não ficaram assim monstruosos também. Assim como as criaturas da mitologia lá de trás, que nasceram estéreis e acabaram morrendo, acabaram ficando extintas, porque elas não podiam reproduzir. E o Empédocles, ele era um filósofo sinistro. Por quê? Porque ele, quando percebeu que ele estava ficando meio que velho, ele pegou, juntou os discípulos dele e chamou todos os seus discípulos para acompanhar o fim dele, afirmando a sua divindade, os seus poderes divinos, se atirando dentro de um vulcão. Pois o próprio Empédocles afirmava ter recebido o dom de poderes divinos. E ele, para afirmar isso para todo mundo, no fim de sua vida, resolveu se atirar dentro de um vulcão. O fim de Empédocles meio que parece aquela história de um povo antigo do Japão, que o que é que esse povo antigo do Japão eles faziam? As pessoas, quando estavam naquela vila, naquela aldeia, que elas viam que estavam já idosas, o que é que elas faziam? Elas pediam para serem abandonadas no topo da montanha, abandonadas nas florestas, nas montanhas. Por quê? Porque eles diziam que já não serviam de mais nada, já não tinham nenhuma utilidade. Então eles só iam para lá, ficavam abandonados e aguardavam o seu fim. Quando eles viam que eles já estavam fracos, que já estavam caindo todos os dentes, que eles viam que já estavam bem próximos do fim, era cultural deles justamente levar os idosos para o topo da montanha. Por mais que um filho não quisesse, era cultural, eles tinham que fazer isso. O que concluímos então a respeito do filósofo pré-socrático Empédocles? Concluímos que ele faz uma síntese entre alguns dos filósofos anteriores a ele, fazendo essa mesclagem de alguns elementos: fogo, ar, água e terra. Assim também como ele dá uma explicação
para a origem dos seres vivos através da junção desses elementos das duas forças, que era o amor e o ódio, onde o amor unia, fazia a união, e o ódio fazia a separação dos elementos, e que o Empédocles afirmava ter poderes divinos e optou por ter um fim bem trágico, se atirando dentro de um vulcão.